luz. E Cristo disse: eu sou a luz. E reparem que esta igreja é uma das características dela, é ter pouca luz, mas é de propósito. Não foi falta de janelas, é porque o estilo românico envolvia isso mesmo. Toda a luz vem do alto, não vem das janelas, e por isso este ambiente, esta atmosfera religiosa, se descobre no silêncio, é uma característica grande desta igreja. Portanto, já sabemos então a porta de cima é reservada para o patrão, para o dono da igreja, ele é, e aqui mistura-se com a gente. E então aqui começamos a encontrar coisas preciosas, umas fora os olhos, outras com o coração e dentro de nós. Primeira, outra impressão que faz é quando entramos, toda a gente tem a tendência de olhar lá para cima, estranhar um pouquinho a altura. Isto é muito alto. E se depois se reparar bem, estão pedras enormes lá em cima das nossas cabeças. E se der conta, essas pedras não estão presas por nenhuma trava, nenhuma segurança. Estão encostadas umas às outras opostas. Estas pedras foram colocadas assim, umas sobre as outras, todas, e aquelas também. Como é que se seguram? São as paredes que as seguram. As paredes não podem desviar-se um décimo de milímetro. Isto supõe que quem construiu tinha capacidade para calcular o peso das pedras e a resistência das paredes. Portanto, estas paredes não são assim muito largas, em dimensão, mas estas paredes têm um pequeno segredo. É que estas colunas, 12, outra vez, outra simbologia, os 12 são as 12 apóstolos que representam a estrutura moral e doutrinal da Igreja de Cristo, os 12 apóstolos, e cada uma destas colunas representa uma dessas figuras dos apóstolos. E as 12 tribos? E as 12 tribos? E as 12 tribos também podem? Quantos? 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Isso mesmo. Ora bem, o nosso projeto é de ver que estas colunas ali a meio estão travadas com a parede de fora e dão-lhe uma resistência muitíssimo mais forte do que a gente podia supor. Portanto, ao mesmo tempo que são amparadas, dão força e segurança. E então, depois as pedras lá em cima não caem em cima das cabeças. Já há 8 séculos que lá estão, e já houve terremotos de terra, o terremoto de Lisboa foi muito grande, sentiu-se aqui, mas não mudou nada. Sinal evidente, então, de que sabiam fazer contas, já tinham uma grande inteligência e uma grande capacidade de construção. Assim, confrontando um pouco um lugar sagrado, todos vocês conhecem lugares sagrados, igrejas em toda a parte, esta, de facto, tem uma característica que vale por si. É o ambiente. Não é raro que eu venha aqui embaixo visitar períodos de turismo e encontro turistas a rezar. Ou então param e ficam a usufruir o prazer do silêncio e do espírito, da ambientação dos outros. Não há muito tempo encontrei aqui um japonês. Temos uma música de fundo em gregoriano e o homem sentou-se aqui neste banco da frente. Estava assim, em estado de êxtase, ou pré-êxtase. Cheguei ao pé dele, pensava que estava perturbado e estava quase. Pergunto-lhe onde era. Japão. Via-se logo os olhos pequenos do Japão. E depois perguntei-lhe, isto é bonito. E o homem levanta as mãos, assim, em êxtase, e diz assim,
Diz music, esta música, não disse mais nada. Quer dizer, estava emocionado com o ambiente, com a música, que por sinal foi gravada pelo grupo que a cantou, que estava a ser difundida aqui, e a sonoridade é esta mesma sonoridade. Esta igreja não precisa de adornos para ser a mais bonita que nós precisamos, que nós encontramos. Bem, são modos de ver, mas gostava de transmitir-vos também isto. Penso que faz um jeito de recordar alguns dados históricos. Neste sítio onde nós estamos, em 1116, havia uma igrejita que já era conhecida por ser velha, mas não tinha esta categoria, era uma igreja muito modesta. E foi arrasada por uma invasão do exército árabe, mouro. E ficou a igreja, depois teve de pagar, porque a guerra entre os mouros e os cristãos, nessa fase de 1100 e pouco, desde o século XI, quase todo o século XI, e o início do século XII, era idas e vindas. E a igreja de Coimbra ficava mesmo na fronteira, de maneira que a cidade de Coimbra estava aqui numa zona de passagem, tinha algumas resistências e fortalezas. Esta igreja, com a sua configuração, estava reunida e ligada a essa fortaleza da cidade. Portanto, isto é efetivamente intencional, que é para responder a esta invasão árabe e para dizer aos cristãos, nunca mais seria destruída por uma invasão dessas. Depois, na sua atuação, houve ali uns 30 anos em que tiveram de se transferir a Catedral de Coimbra para uma igreja que estava ali mais acima, São João da Amorim, e depois, ao fim desse tempo, começaram a preparar as obras. Os bispos que estavam aqui disponibilizaram os seus bens, os seus recursos e os códigos, as pessoas com todo o empenho deram conta. Ideia que vale a pena recordar como é que um país em guerra, numa guerra difícil, porque era totalidade, como é que um país com pouca gente, pouquíssima gente, como naturalmente uma economia pobre, agora também é pobre, mas uma economia muitíssimo mais pobre, rural. Como é que um país pode fazer uma igreja destas e muitas outras em Coimbra? Nessa altura, construíram-se 11 igrejas românicas. E esta foi a mais excelente e melhor, a Catedral. E foi esta que ficou, e temos o privilégio de poder dizer que esta igreja foi recuperada no último restauro, que foi feito em 1900, para ficar como era no princípio, prístina forma. As coisas melhoraram sensivelmente e depois aqui tiveram de fazer um piquete de ordens livres, foram àquela igreja, amarraram o sacristão que estava de vigilância, porque foram ao Sr. Bispo pedir autorização para trazer a imagem, e o Sr. Bispo disse que sim. Chegámos ali à igreja e eles disseram que não. E então foi um piquete. Eram assim as regras e depois conseguiram recuperar a imagem de São Pedro. Esta imagem está a contar histórias lindíssimas, estas histórias que se passaram aqui com esta igreja. Bom, gostaria de dizer-vos que no ano 1140 Portugal é reconhecido politicamente como uma entidade autónoma, os reis de Leão. Bom, e Portugal começou a ser, de alguma maneira, já ter consciência de ser um povo independente. Só em 1180 foi reconhecido o Santo Papa, o Papa. Era preciso que o Papa desse autorização para reconhecesse a nação, a sua nova nação.
Foi nesse período, praticamente, que esta igreja foi construída, entre 1140 e 1180. Porque em 1184, Dom Afonso Henriques morreu e foi substituído por seu filho, Dom Seixas I, que foi coroado rei, coroado com uma cerimónia especial, litúrgica, presidida por um bispo, com a unção dos santos óleos, óleo de crisma, e foi uma festa muito grande, está descrita em grandes pormenores. Este altar está ali à vossa frente, é também um altar românico, e tem a inscrição do Dom Seixas I de Estado. Quer dizer que esta igreja serviu também para demonstração ao Santo Padre de que a capital do novo reino não era construída, ou a igreja, o povo, não era um grupo de terroristas ou de assaltantes, cavaleiros andantes, que andavam por aí a fazer guerrinhas. Era gente capaz de fazer coisas perfeitas. Um artista fundamental veio de França, portanto não foi, ao princípio, arquiteto português, depois houve dois arquitetos portugueses que retomaram a obra. E o arquiteto inicial, esse veio 3 vezes a Coimbra, que entretanto chamaram para Lisboa, veio 3 vezes a Coimbra para ver sobre aquelas portas. Aquelas portas estão ornamentadas com alguns sentido árabes, se virem assim bem para aquelas colunas, reparam ali uma certa ornamentação árabe. Lembra isso? Depois, de algum modo, estamos exatamente a ver a figura de Dom Sancho. Primeiro, morava ali no castelo, que era mesmo em cima, onde está a universidade, praticamente estava ligado aqui à igreja de Cedeira. E a sua família tinha vários filhos, tinha pelo menos 3 raparigas que deixaram a corte e foram construir conventos, um em Arouca, outro em Urbão e o outro ali em Santos. Em vez de ficarem no convento, juntam as suas amigas, que brincadeira elas arranjaram e que entretenimento. Levar um convento ao meio do povo que não tinha outros acessos à cultura, ao saber ler, ao saber aprendizagens, a formação na vida, foram essas meninas que fizeram. Estão todas 3 nos altares. Beata Sancho, Beata Mafalda, Beata Teresa. Portugal foi feito por gente desta. Era, portanto, os homens, na sua tarefa de combater, de desbravar e de ocupar o território nacional, e faziam obras depois deste tamanho, com esta dimensão e com esta proporção. Trouxe em sua companhia, ela tinha só 12 anos, quando se comprometeram os esponsais entre Dom Luís e Dona Isabel, de Aragão, e hoje trouxe como aia uma senhora que está sepultada mesmo em frente do quadro que representa a Rainha Santa Isabel. Portanto, estes 4 quadros são do tempo dos Filipes. Os Filipes reinaram em Portugal, feitos por pintores portugueses, mas a tela é mesmo já espanhola, foi trazida de Madrid. E esta senhora que está naquele túmulo grande, já do gótico, esta chama-se Natácia, e era uma princesa que veio de Constantinopla, com uma grande sabedoria, uma grande capacidade, uma grande inteligência, e ajudou muito a Rainha Santa a crescer e a tornar-se uma grande rainha. De tal maneira que ela própria trouxe consigo a lembrança
de uma devoção à Nossa Senhora, chamada Imaculada Conceição. Agora é uma verdade de fé católica. Foi só reconhecida no primeiro Vaticano I, portanto em 1880. E é nesse concílio é que foi reconhecida como verdade católica a Imaculada Conceição. Mas já era a padroeira de Portugal, pois era. Sim. Era também aquela que se ensinava aqui na universidade. E os lentes, ao fazerem a sua tomada de responsabilidade no ensino, tinham de jurar defender a Imaculada Conceição. E então como é que isso aconteceu? A Betassa transmite à Rainha Santa Isabel essa devoção que havia no Oriente. A Rainha Santa Isabel adota e entusiasma-se por ela. Ela patrocina o princípio, o início da liturgia. A primeira missa que se fez em nome da Imaculada Conceição foi feita aqui nesta igreja, celebrada aqui, e a partir daí, todas as vezes em que se celebrava a missa da Imaculada Conceição, e foi transmitida para a Universidade, onde ela se criou, e foi transmitida para Vila Viçosa, e foi transmitida para Portugal. E só no século XVIII é que foi reconhecida como dogma católico. Isso é referido com muita existência. Está ali à entrada a imagem da Imaculada Conceição, no espaço barroco. Temos aqui os estilos todos. Este de arcos redondos, naturalmente, e com toda a construção que está feita, é o mais belo específico de arte românica em Portugal. Depois temos a arte gótica, que tem representação máxima esta obra-prima do retábulo. Este retábulo foi feito por dois artistas flamengos nos anos de 1500, à volta de 1498 a 1502, 1504, demorou 10 anos a construir. Em madeira de carvalho, possivelmente carvalho do norte da Europa. Este retábulo tem uma vantagem, uma sedução única. É que é um retábulo que nos acolhe, pondo não assim como estão habitualmente nas igrejas cristãs, em evidência a cruz, mas põe em evidência a alegria e a vitória e o triunfo. Nossa Senhora a ser levada ao céu por 8 anjos. E para mostrar o movimento de ser levado ao céu, os artistas aqui fizeram um truque interessantíssimo. É que esconderam o ponto de apoio onde se encontram apoiados os anjos. De maneira que, olhando para o conjunto, Nossa Senhora, mais os anjos, dá-nos a sensação de uma certa leveza, para não dizer ponderabilidade. E esse arte realmente o leva-nos. É a primeira mensagem que é transmitida a quem nos visita. Nessa altura, quando estavam aqui a ser feitas estas obras, o bispo chamava-se Jorge de Almeida, irmão do Francisco de Almeida, que foi o primeiro vice-rei da Índia, em nome de Portugal, morou aqui comigo, morava aqui com o irmão. O bispo Dom Jorge foi bispo durante mais de 40 anos e fez aquela obra, fez a porta especiosa, também cobriu de azulejos mudéjares. Há aí grandes ali naquele lado, assim, há alguns sítios onde ficaram estes azulejos, são mesmo azulejos fabricados em Sevilha, com a arte, com a técnica dos azulejos árabes. Foi tudo à volta de 1500. Aquela pia batismal, também é Dom Jorge. O túmulo de Dom Jorge de Almeida está ali daquele lado, daquela outra zona, onde estão duas capelas
da renascença cristã, da renascença da Igreja. Já não são góticos, são góticos. E temos o princípio do claustro, que nos pode citar, está aí. O claustro foi gótico primitivo. Este foi o gótico flamejante, o gótico já postou. Do lado ali está uma capela renascentista, João de Guarda, e Nicolau Santarém, aqui neste lado de Alvares. Estas renascenças, sobretudo aquela, tem também uma razão e uma riqueza especialíssima. É que é ata do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento foi um concílio que se reuniu depois da reforma protestante. E o Concílio de Trento teve a responder à Igreja e ao mundo e à história, nessa altura, Igreja, que dizes de ti mesma. E naquelas figuras ali representadas estão apontados os temas que se discutiram no Concílio de Trento e a solução encontrada. Está também marcado, o Concílio respondeu à pergunta, porque havia a discussão, diziam eles, protestantes, que o Concílio tinha mais poder do que o Papa. Bom, e o que eles resolveram no Concílio foi que o poder na Igreja é um poder participado. O Concílio sem o Papa não tem poder, o Papa sem Concílio também sozinho é poder, mas não precisa de Concílio. Portanto, estão à volta as figuras todas em forma de grande Assembleia. A figura de Cristo está no meio, mas está ao mesmo nível. Não está assim. É o que representa o chefe da Igreja, está ao mesmo nível dos apóstolos. Se reparar, também outra questão importante do Concílio era a origem, a base da fé. Onde vem a fé, como é que se garante a fé? Diziam os protestantes e dizem, é da Bíblia. Diz a Igreja Católica, é da Bíblia, nós acrescentamos mais. E da tradição. Isto é, nós captamos a fé católica, às vezes sem saber ler, mas sabendo a vida que as pessoas vivem e aquilo que as pessoas ensinam. Portanto, isso faz parte da tradição da Igreja. Isto, estas igrejas, estas construções, isto é a tradição da Igreja. E através delas, nós vamos incluindo e captando as verdades da fé. Não é só da Bíblia. Ora, as figuras que estão aqui representadas, todas têm uma Bíblia na mão e têm um instrumento com que foram martirizadas. Isto é, a tradição. Portanto, são as duas fontes da fé. Está a figura de Nossa Senhora, que também foi discutida no Concílio, se era mãe de Deus, se não era mãe de Deus. E estão os apóstolos e os evangelistas a escrever os evangelhos, por causa também da discussão que houve sobre a inspiração da Sagrada Escritura. E aparece ao encontro com a cruz a figura de Cristo. E o Pedro pergunta, em latim, quo vadis? Para onde vais? E Jesus responde, vou morrer outra vez por ti, tens medo de morrer. A cena do quo vadis está ali produzida, o martírio de Pedro crucificado de pés para baixo, porque Pedro volta para trás, naturalmente, foi para a cidade, foi para ocupar o seu lugar, onde foi martirizado. São formas interessantíssimas. Temos também ali uma figura, São Cristóvão, que era o patrono da tal paróquia, depois veio aqui instalar-se em 1830, a paróquia de São Cristóvão. Eles eram o seu patrono, o seu padroeiro, e nós mantemos o São Cristóvão por causa do nome. É que o nome Cristóvão é formado de duas palavras latinas, quer dizer, aquele que leva Cristo. A grande lenda de São Cristóvão, contada por essa de Queiroz, uma das coisas mais bonitas da nossa literatura, aquele grande santo, forte, grandalhão que estava junto do rio
a ajudar as pessoas a atravessar o rio e levava, aparece um menino a pedir para o ir levar para o outro lado. E o menino, então onde é que tu moras? Não, lá adiante, para a casa do meu pai. Então, mas onde é que tu moras? Lá vai o diálogo, lá se dispõe o Cristóvão, o irmão do bordão, e agarrar o menino aos ombros para atravessar o rio. Depois cansou-se do outro lado, já começou a perder as forças e começou a ser amparado pelo menino e morreu nos braços do menino, que o levou para a casa do pai, que era o céu. Ora bem, este nome, Cristóvão, deu origem a uma lenda, mas nós guardamos por causa disso. Nós todos somos cristãos, cada um à sua maneira. Não sei se tem algo que me dá a dizer, estou ao vosso dispor ainda há algum tempo. Já vos dei o essencial que me parece interessante, podia recordar. Não sei se tenho aqui algumas coisas que tenha perdido, que não tenho. Recordar que nós somos as pedras vivas do templo do Senhor, portanto, e aqui está bem representada esta forma. Esta igreja é mesmo feita disso, pedras vivas. Recordar que Jesus tinha uma predileção enorme pela pedra. Até mudou o nome do primeiro apóstolo, que era Simão, deu-lhe o nome de pedra. E ele próprio se pôs na categoria de pedra. Eu sou a pedra angular, que é a pedra de estorno, a pedra que os construtores rejeitaram. Eu sou a pedra. Ora bem, com esta simpatia, esta estima, a igreja tem necessariamente os santos. Também podíamos recordar outra coisa que é curiosa, aqui do lado, mesmo nessa direção, do lado de fora. Há uma pedra escrita em árabe. Quer dizer que no século XII, quando se construiu, quando se fez a parede, havia aqui um canteiro que era novo, que era com certeza muçulmano, e que é um treino de oração. Não devia ser da religião católica. De qualquer maneira está lá. Ninguém o apagou. Isto supõe um espírito interessante. O espírito da tolerância. Porque aqui, quando os exércitos iam e vinham, havia guerra. Mas o povo dava-se bem. Davam-se todos muito bem. Entendiam-se muito bem. O próprio governador, que está sepultado ali no claustro, ora bem, o governador de Coimbra foi governador ao mesmo tempo, dependendo dos reis cristãos e dependendo dos reis muçulmanos. Era uma pessoa de tal categoria e tal prestígio que superou todas as tensões que havia entre os povos. Coimbra tornou-se assim uma cidade da tolerância e hoje a Academia de Coimbra e as histórias que se contam, os estudantes têm opiniões muito diferentes uns dos outros, mas são amigos de verdade. Isto também é uma boa visão cristã. Bom, o que é que mais poderia dizer-vos, assim com alguma curiosidade? Uma curiosidade interessante. É quando estava a fazer esta etapa, chegaram a notícia de que as naus portuguesas tinham chegado ao Brasil e aí, então quer dizer que estávamos num período de maior euforia e da grandeza de Portugal. E os homens que aqui trabalhavam, naquilo que estavam, deram-se conta de que estavam a chegar africanos trazidos da África ao território português de então como escravos. Ali naquele medalhão, mesmo ao nível aquele medalhão de São Lucas tem uma figura de africano, negro, que está a acompanhar São Lucas. São Lucas é o evangelista da misericórdia. É o evangelista que refere a necessidade de amar todos os irmãos. E então aquilo é uma mensagem aos portugueses da época. Trazeis
africanos para cá, não é só para Capaz, é também para os portos do altar. De facto, toda a ação missionária da Igreja e da Igreja Portuguesa em África, no Brasil e na Índia foi qualquer coisa das outras. O fundador da cidade de São Paulo, o José Anchieta. foi esse fundador da cidade de São Paulo, antes de sair para o Brasil, veio daquela imagem que estava acabada de fazer, ou já tinha sido acabada de fazer, veio aqui oferecer a sua vida a Deus para inspirar Nossa Senhora Santa Maria de Coimbra. Foi com ele e a cidade de São Paulo foi edificada, também com este amor espiritual que foi bebido aqui. Tenho muito gosto em estar convosco, da vossa atenção, do vosso interesse. Temos aqui assim uma igreja belíssima que me parece não pode ser só património, só benefício nosso. Ela é benefício de todo Portugal e de todos os cristãos. Boa passagem para esta. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora Muito está. obrigada.